Agro, do campo para você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Olá, seja bem-vindo ao programa do Sistema CNA Senar, o Agro, do campo para você. Tudo que a gente prepara aqui é focado nessa grande família, pequenos, médios e grandes produtores rurais e também quem vive nas cidades. No programa de hoje vamos falar sobre a água. Você sabia que ela é considerada um alimento? É indispensável para a vida e para a produção rural. Esse é o tema das Nações Unidas para comemorar o Dia Internacional da Alimentação. A água é vida, a água nutre. E tem também a força das mulheres no campo. Você vai conhecer a vovó Ruth. Ela começou a se destacar quando conheceu o Senar. Desde então, viu as habilidades se multiplicarem e nem imaginava onde chegaria. Só fazia doce com prazer e sem saber os custos e como poderia ser cobrado. Eu não tinha experiência de como aproveitar tudo as frutas, tudo que eu tenho aqui. E através do curso, a professora me mostrou tudo. E tem uma homenagem a uma profissão fundamental para o produtor rural e também para a melhoria da qualidade dos alimentos, o engenheiro agrônomo. O Agro, do campo para você, está no ar. O uso racional e sustentável da água é indispensável para a produção de alimentos. Já parou para pensar nisso? Sem água, sem alimento. Agora, no dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Um bom momento para a gente parar e analisar o que estamos fazendo para evitar o desperdício de água. Maria Creuza é uma mãe dedicada de 5 filhos. Nordestina, morava em São Paulo e há 2 anos está em Brasília. Ela conta que aprendeu cedo a importância da água e o desperdício em casa não tem vez. As torneiras têm que estar desligadas, sem pingar de maneira alguma, né? Porque a gente tem que economizar o máximo que puder, né? O banho eu fico o tempo todo no pé, não pode ficar com o chuveiro ligado. Tem que desligar para se ensaboar, para se esfregar, tem que estar sempre desligado. Práticas racionais no uso da água desempenham um papel fundamental na rotina da família. A Maria tem consciência que os pequenos cuidados que ela tem em casa, na cidade, refletem longe. Eu sempre comento com meus filhos que se faltar água aqui na nossa casa, não só vai afetar para a gente, e sim o país. Porque a gente necessita da água. Não só a gente, todos nós precisamos da água, porque assim o alimento não chega até a nós. No Brasil, em caso de escassez de água, o uso prioritário é para o abastecimento humano e para matar a sede dos animais. Para a população não sofrer com o desabastecimento de alimentos, principalmente hortifruti, nessas épocas, cada gota economizada na cidade conta. Em lugares como Brasília, onde o verão é muito seco, esse tipo de preocupação já existe faz tempo. A questão da água no Distrito Federal, somente aqui na bacia do Pipiripau, sempre foi relativamente limitante. No período das chuvas é muito abundante, mas no período da seca é escassa. Os córregos secam, né? E os produtores, de maneira geral, no período da seca avançam mais na produção. E aí, nas áreas plantadas, e aí começa a ter alguma dificuldade na irrigação, conflitos. O Belchior resolveu o problema com um sistema de irrigação eficiente. Ele tem um tanque na propriedade onde cria peixes. É daqui que sai também a água que ele irriga as plantações. A bomba está localizada dentro da piscina e ali a gente tem tantos minutos para molhar cada etapa. Ela volta automaticamente para dentro de um tanque onde eu crio meus peixes. Que até é muito importante isso também, porque o peixe é mais uma fonte de produção que eu tenho, né? Os sistemas de irrigação devem ser escolhidos levando em consideração fatores ambientais, econômicos e sociais. E seu manejo adequado confere a eficiência e uso racional da água na produção sustentável de alimentos.
A água está tão presente no nosso dia a dia, mas às vezes a gente percebe a importância quando ela falta. A campanha das Nações Unidas desse ano, lançada agora para o Dia Mundial da Alimentação, chama a atenção justamente para isso. A água é vida, nutre e é indispensável na hora de comer. Para a agricultura, para que isso flua na produção de alimentos sólidos, né, precisa que ela seja conservada onde ela possa ser usada. A Marilene e toda a família trabalham com hortaliças. Mais de 80 produtos eu tenho hoje de produção e mais de 200 tem registrado na certificação. Que são produtos que algumas épocas do ano, que a gente não tem sempre, são produtos que às vezes tem no cerado, mas assim, constante é na média de 80 produtos semanais. E para manter essa produção constante, um dos grandes cuidados é com a água. A gente usa cobertura de solo e aí com cobertura de solo, com capim, a gente consegue diminuir o consumo de água e manter mais tempo irrigado sem usar tanta água e tanto consumo de energia também. Marilene no campo, Creuza na cidade. As duas sabem que sem água não existe futuro. Porque o que você precisa hoje é cuidar da natureza, é cuidar para que o solo enriqueça o solo, não destrua o solo, porque precisamos de cuidar, né? Que nossos netos, nossos bisnetos já estão vindo aí e precisam de um solo rico. A CNA vai divulgar no próximo dia 25 o posicionamento do setor agropecuário brasileiro para a COP28, a 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no final do ano em Dubai, nos Emirados Árabes. O documento será entregue pelo presidente da CNA, João Martins, aos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Marina Silva, do Meio Ambiente e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. A entrega acontece na sede da CNA em Brasília. O público pode participar e as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br/pré-COP28. E por esse Brasil tem muita gente querendo falar sobre as próprias experiências e o crescimento graças ao sistema CNA, Senar, federações e sindicatos rurais. Olha só. E venho aqui externar toda a minha gratidão ao Sindicato Rural de Santa Luzia pelos cursos, capacitações, assistência técnica realizadas aqui na nossa propriedade, e que tudo isso está vindo a melhorar nossa eficiência e aprimorar o nosso conhecimento. E o assunto agora é a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. E quem comenta essa decisão da Comissão do Meio Ambiente do Senado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. A entrevista faz parte de uma série que é muito importante para produtores rurais e para as pessoas que vivem na cidade saberem quais são as principais ações do Congresso Nacional para o agro brasileiro. Hoje nós estamos conversando aqui com o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Estado do Pará, para explicar um pouco mais sobre esse projeto de lei. Senador, houve uma articulação para que o agronegócio, o agro, saísse aí do mercado regulado, né? Explica um pouco para a gente como é que isso aconteceu, como é que foi essa articulação? É interessante, primeiro, que o Brasil caminhe na frente, né, fazendo uma lei que regula esse mercado, né? São dois tipos de mercado, o mercado regulado e o mercado voluntário, espontâneo aqui desse lado. O mercado regulado tem muito a ver com a questão da indústria, principalmente, né? Está muito ligado às ações, aquilo que as indústrias emitem em termos de CO2, que é o gás de efeito estufa, né? O carbono, que é prejudicial à atmosfera, enfim, tem uma série de problemas, né, com relação a isso. O agro, como, né, tem um grande ativo com relação a isso, por exemplo, na forma de você plantar, né, nós temos aqui, somos campeões no plantio direto, isso nos ajuda muito. A gente trabalha de uma forma também que a gente, digamos assim, joga sobre a terra, né, e melhora com adubação. Então, tudo isso pode ser calculado, pode ser contabilizado, além da questão florestal,
Uma coisa também que o agro sentiu que devia ficar, por enquanto, nesse mercado voluntário, é para não transferir responsabilidade de um para outro, não é? do aquele que produz lá na roça, lá na agricultura, para aquele que processa aqui do outro lado, enfim. Então, precisa amadurecer muito para poder, então, dar uma trabalhada de forma, né, bem tranquila. Para ser mais exato, foi retirado do texto as atividades primárias, né, agrícolas, da regulamentação, ou seja, pecuária e agricultura. Não precisariam entrar aí nessas exigências. Pode explicar mais um pouquinho como seria esse impacto, então, para esse setor? A lei vai levar ao industrial, né, medir como é que você está fazendo, como é que está a situação dessa indústria. Está emitindo, né, gás de efeito estufa? Está. Qual é o volume? Então, tem que mensurar toda essa emissão, correto? Daqui para frente, como é que você vai fazer para reduzir isso, certo? A agricultura já trabalha com isso. Quando eu faço plantio direto, quer dizer, eu mantenho a palha sobre a superfície, quer dizer, eu não descubro a superfície, eu estou fazendo um plantio sustentável. Eu estou evitando de emitir gases de efeito estufa. Quando eu faço, digamos, um outro tipo de adubo também, que eu oxigenizo a terra, eu coloco principalmente o nitrogênio dentro da terra, que é uma outra metodologia, eu também estou fazendo alguma coisa correta e sustentável. E eu posso, inclusive, me acreditar. Quando eu mantenho a área da floresta em pé, de igual forma, eu estou também contribuindo com o meio ambiente e não estou emitindo o CO2. Pelo contrário, eu estou me acreditando disso, que eu posso, inclusive, ir ao mercado oferecer isso para quem está emitindo demais e que precisa equilibrar o seu jogo comprando crédito de carbono. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Há alguma expectativa, senador, do quanto tempo deve haver esse estudo para amadurecer aí o setor e tentar aí calcular essas emissões? Para quando o setor pode, então, entrar no mercado regulado? Deixa eu lhe falar, nós estamos, né, em outubro, o projeto caminha, até o final do ano, certamente, já estará pronto para a sanção do presidente da República. Aí vem aquela fase de vetos, né, que o Congresso mantém ou derruba o veto, mas acredito que a partir do ano que vem, digamos assim, a lei já esteja devidamente implantada para que todo mundo comece a observar, né? Comece a observar e comece a se adequar a essa nova realidade. Eu levo em conta a produção da Câmara Federal, comandada pelo presidente Arthur Lira. Claro que o debate vai ser muito maior também, acalorado, cada setor, ainda lá, o pessoal da economia vem em cima, né, para tentar amenizar um ponto aqui, outro ponto acolá, né, onde se sente, digamos assim, muito enquadrado, né? Mas a Câmara entrega, eu tenho certeza que entrega tranquilamente isso até final de novembro, com tranquilidade. E aí vai para a sanção presidencial, naturalmente, acredito que não voltará aqui em função do que foi feito o acordo. Não voltando para cá, o presidente da República deve sancionar, vetar alguns pontos, né? E a partir do ano que vem você tem uma nova legislação sobre esse assunto. Tá certo, senador. Vamos lá. Muito obrigada pela presença, pela participação do senhor aqui no programa. É com vocês no estúdio. A seguir, tem mulheres fortes com histórias de superação no agro. Fomos ao Rio de Janeiro para conhecer o trabalho de produtoras rurais que mudaram a vida depois de passar a aplicar no dia a dia tudo o que aprenderam no programa Mulheres em Campo, do Senar. E ainda uma homenagem ao engenheiro agrônomo, profissional que é fundamental para o produtor rural e para a melhoria da qualidade dos alimentos. É só um instante, a gente já volta. O Agro do Campo para você está de volta. Foco, dedicação e capacidade de superar desafios. Fomos ao Rio de Janeiro para conhecer a história de duas produtoras rurais que aplicaram no dia a dia tudo o que aprenderam no programa Mulheres em Campo, do Senar. E o resultado você confere agora. Plantas bem aparadas e com uma beleza de encher os olhos. Quem cuida delas é a Daniele, produtora rural e dona do Horto Sakura, em Rio das Ostras.
na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. As pessoas vêm comprar e mesmo que não compre, passam aqui na frente sempre elogiam, né? Que é muito gostoso passar. E eles agora têm essa facilidade, não precisa ir tão longe para poder adquirir terra, adubo, planta. E não muito distante de lá, em Tanguá, está a vovó Ruth, que produz doces caseiros, entre eles a casquinha de laranja cristalizada. E o ingrediente principal é colhido direto do pé da pequena propriedade. A culpada é a nossa laranja, que temos engenho da melhor laranja do Brasil. Em comum, além da região, as duas participaram do programa Mulheres em Campo do Senar, que estimula o empreendedorismo, a melhoria da gestão da propriedade rural e amplia o protagonismo feminino no meio rural. Cada semana essas mulheres se reúnem e têm os conteúdos técnicos e as trocas de experiência entre elas. Elas aprendem ali os custos de produção, planejamento, toda a parte de viabilidade do negócio e com isso elas conseguem transformar uma atividade que muitas vezes era corriqueira em negócios que trazem rentabilidade e renda não só para a família delas, mas para toda a sociedade à sua volta. Vovó Ruth começou a se destacar quando conheceu os cursos do Senar. Desde então viu as habilidades se multiplicarem e não imaginava onde chegaria. Só fazia doce com prazer e sem saber os custos e como poderia ser cobrado. Eu não tinha experiência de como aproveitar tudo as frutas, tudo que eu tenho aqui. E através do curso, a professora me mostrou tudo. Com base em todo esse conhecimento, vovó Ruth criou uma variedade de produtos, como geleias caseiras, temperos e a famosa casquinha de laranja. Já a Daniele conta que as aulas em gestão administrativa serviram de base para alavancar o empreendimento. A gente calcular as mudas, como calcular a terra que vai ser usada, fazer todo esse cálculo para poder você chegar ao preço final para o cliente no atacado, no varejo. Então toda essa estrutura que eu não tinha, eu aprendi no Senar. O horto gerou empregos e contribuiu com o desenvolvimento econômico da região. No início, Daniele trabalhava sozinha. Hoje, já são 10 parceiros. E as vendas também melhoraram bastante. E depois que a gente colocou o nome do horto, o horto ganhou, né, uma cara, assim, 80% das vendas ficaram bem melhores. E a vovó Ruth revela que depois que passou a reduzir custos, evitar perdas, a produtividade aumentou. Se antes ela fazia 20 doces por semana, agora são 100. E a vovó percorre 16 quilômetros para vender as delícias caseiras. Ela costuma levar cerca de 100 itens e vende quase tudo no mesmo dia. O Mauro, além de comprar os doces, também fornece produtos à base de mel para venda na barraca da vovó Ruth. Produz mel, própolis, pólen e ela também, no sítio dela, também produz casquinha de laranja, doces e compotas, né? Temperos magníficos que ela faz, né? A gente teve essa relação porque foi uma troca, né? Eu com os meus produtos, que ela vende, revende, né? E eu também sou consumidor dos produtos dela. Já a Daniele conta com o apoio da Edneuza. Eu amo planta. Para mim, planta é vida. Uma só não dá, tem que ser mais de uma, 4, 5. Aí depois eu pago, não pago na hora, depois eu pago para ela, é assim. E os planos para o futuro já estão traçados. Preciso fazer uma cozinha industrial, isso aí é uma das primeiras providências que eu tenho que tomar. A ideia é criar um espaço para a gente poder estar multiplicando, né? Ensinando como você cuida melhor das suas plantas. A ideia é expandir, assim, trazer uns amigos, que hoje a gente não tem clientes, tem amigos, né? Mas para mais para perto da gente. E que os planos dela se realizem. E atenção, estão abertas as inscrições para o encontro Inteligência de Mercado e Competitividade do Agro, que vai acontecer no dia 17 de outubro na sede da CNA. Para você que quer aproximar o ambiente de negócios ao cenário mundial, participe. Serão debatidos temas como modelo de negócios, consumo,
geopolítica, sustentabilidade e inovações tecnológicas para a gestão de dados. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br/inteligência23. É hora de saber quais foram os principais assuntos que movimentaram a semana direto de Brasília com Francisco Jordão. Olá, Francisco. Olá, Eduardo. Olá, você que nos assiste. Veja como o sistema CNA-Senar atuou para os produtores de alimentos. A CNA participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o aumento das importações de leite, tema que preocupa os produtores do Brasil e impacta o setor. O programa do Rural à Mesa, iniciativa do Senar e do Senac, reuniu produtores de alimentos e estudantes de gastronomia em um evento no Distrito Federal que contou com um almoço e com uma feira de produtos do campo. A Confederação também debateu as vantagens da plataforma de comércio eletrônico Mercado CNA durante reunião da Comissão de Fruticultura da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo. Já na Câmara Setorial da Cachaça, a CNA discutiu a reforma tributária e o registro de indicações geográficas. E o Senar contou a história do casal Lidionei e Josiane, produtores de leite em Ituporanga, Santa Catarina. Mais um caso de sucesso para celebrar os 10 anos da assistência técnica e gerencial. Acompanhe essas e outras notícias e informações no site CNA Brasil e nas redes sociais do Sistema CNA Senar. Em 12 de outubro é celebrado o Dia do Engenheiro Agrônomo, esse profissional que é fundamental para o produtor rural e para a melhoria da qualidade dos alimentos. E agora você confere a nossa homenagem para quem realmente precisa colocar as mãos na terra. O engenheiro agrônomo é um parceiro do produtor rural. Francisco Paim, 65 anos, engenheiro agrônomo e também produtor rural. Está em São Roque, no interior de São Paulo. Em frente ao computador, o engenheiro agrônomo analisa dados e pensa em estratégias que podem ser aplicadas na propriedade. Francisco conta que o amor pelo campo vem de berço. Eu venho de uma família de agricultores, eu sou a 4ª geração de agricultores. O escritório faz parte da vida do engenheiro, que aqui ele tem que planejar, quantificar, né? E dar um ponto de referência para o agricultor. E você sabia que dentro dessa profissão existem muitos campos de atuação? O Francisco explica. Tem o engenheiro agrônomo que cuida de grandes negócios, grandes áreas, grandes produções e também que dão assistência técnica ao produtor ou são produtores rurais. Tem o engenheiro agrônomo que é extensionista, aquele que cuida de pequenos produtores rurais e atende a pequenos negócios, vamos falar assim. E tem o engenheiro agrônomo que é aquele que está no meio acadêmico, vamos falar assim, cuida de pesquisas e vem trazer novas tecnologias aos produtores rurais e também aos agrônomos como forma de informação nova. É hora de conhecer a história de outro profissional da área. Para isso, viajamos até o Maranhão, mais precisamente a Vitorino Freire. Janiecle Ribeiro Gonçalves, 41 anos, engenheiro agrônomo e produtor rural de leite. Está em Vitorino Freire, no Maranhão. Na pecuária, acompanhamos de perto o dia a dia do Janiecle, que dedica parte do tempo aos animais. Ele assume a responsabilidade pelo bom desempenho do rebanho, implementando medidas de prevenção de doenças e adequação do manejo. Eu sempre trabalhei com esse foco, melhorando a produção de volumoso, orientando o produtor a melhorar a pastagem, para através de pastagem de boa qualidade, ele ter uma alimentação que os animais irão responder através da sua produção. O engenheiro agrônomo admite que há obstáculos, mas sabe que superá-los com sucesso é a chave para impulsionar a produção de alimentos e a sustentabilidade agrícola. Você tem que ter resposta, e você não tem resposta para tudo, então você tem que estar buscando sempre algo novo para aquele produtor. Agora vamos a Brasília, conhecer a história do Cláudio, que dedica 43 anos da vida à agronomia. Quem conta é o repórter Bruno Fonseca. Cláudio Malinski tem 67 anos. É engenheiro agrônomo, está em Brasília, no Distrito Federal. A cultura principal com a qual eu trabalho e eu tenho muita experiência é trigo. Trigo irrigado, trigo sequeiro. Mas eu trabalho também com soja, com milho, com feijão, com sorgo. Um pouquinho com hortaliças, assim, que eu acompanho, eu gosto, né?
Quando ainda estava na universidade no Rio Grande do Sul, Cláudio soube que uma cooperativa em Brasília estava à procura de um engenheiro agrônomo e não pensou duas vezes. E aí vim para cá e não voltei mais. Cláudio conseguiu realizar o sonho de comprar uma propriedade e se tornou sócio da cooperativa. Com muita dedicação e trabalho, a experiência permitiu que ele aperfeiçoasse muitas técnicas no campo. Aqui tudo é possível plantar com irrigação. Só para lhe dar uma ideia, aqui nós temos 32 culturas de importância econômica que são conduzidas na região. Então quem está trabalhando aqui, o profissional que está trabalhando nessa região, ele é um privilegiado, porque tem contato com várias culturas que em algumas regiões do mundo não tem. Hoje, com todo esse período de 43 anos formado, eu estou aprendendo sempre. E agora vamos voltar à história do Francisco? Na zona rural, Francisco se transforma em um guia, conselheiro e amigo para os produtores locais. Ele compartilha seu entendimento do solo, das culturas e das mudanças do clima. Sua presença ajuda quem trabalha no campo a enfrentar os desafios do dia a dia. Com um produtor de vinho, o engenheiro agrônomo implementa o planejamento, orienta sobre formigas cortadeiras e ensina o enxerto de uvas Isis nas uvas Itália, na vinha da família em São Roque. Essa parceria com a atividade de campo, mas com assessoria direta do engenheiro agrônomo, no caso do Paim, isso é fundamental para o sucesso, senão não tem chance. Ninguém faz nada sozinho, sobretudo na parte técnica também, né? Aposto que você já sabe qual a maior motivação do engenheiro agrônomo. O sucesso do produtor. Essa é a melhor recompensa do engenheiro. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. E para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana com Agro, do campo para você.